pessoas vão se fortalecendo, à medida que elas vão se espiritualizando, vão aprendendo a educar e controlar o seu pensamento. Aí ela se torna um racionalista cristão. E pode ser racionalista cristão por ser e fazer parte da doutrina, por assistir, por ser militante ou por nunca ter nem ouvido falar. Está cheio de racionalistas cristãos espalhados pelo mundo que controlam o seu pensamento sem saber que fazem isso, que não se deixam abater, não se deixam deprimir, que se sentem um mini-deus, sem a arrogância de ser um mini-deus, porque ele é uma partícula da inteligência universal. Eu conheço o racionalismo desde que nasci. Eu nasci dentro da doutrina. Meu pai era praticante da doutrina desde os 12 anos, que ele conheceu a doutrina e começou a praticar, e todo mundo na minha família é racionalista cristão. Como militante, que é como nós chamamos as pessoas que trabalham voluntariamente na doutrina, eu estou faz 22 anos, mais ou menos. Alma astral superior, grande foco, força criadora. Nós sabemos que as leis que regem o universo são naturais e imutáveis, e a elas tudo está sujeito. Sabemos também que... Basicamente, o racionalismo ele é uma filosofia espiritualista que tem um propósito de educar, fortalecer e espiritualizar as pessoas. O racionalismo cristão surgiu em 1910, na cidade de Santos, estado de São Paulo. Foi codificado por Luiz de Matos e Luiz Alves Tomás. A doutrina, ela nasceu dentro do espiritismo, mas logo nos primeiros anos ela se separou da linha do espiritismo, basicamente nas questões mais científicas do que o espiritismo, e isso foi distanciando as duas correntes. A base filosófica da doutrina é nos entender como força e matéria. No racionalismo cristão, nós temos cerca de 30 livros editados, mas nós temos 3 livros básicos, que é Racionalismo Cristão, A Vida Fora da Matéria e A Prática do Racionalismo Cristão. Foram livros deixados ainda pelo seu fundador, por Luiz de Matos, é o legado dele. Eu já nasci numa família racionalista cristã, mas me interessei mesmo pelo racionalismo cristão depois que eu comecei a ler as obras, isso já mais tarde. Principalmente quando eu comecei a ler que o controle do meu processo evolutivo estava comigo mesmo, em que eu poderia controlar o meu pensamento, os meus sentimentos e corrigir o que eu achasse que estivesse errado. Então, quando eu percebi que eu tinha esse controle, foi o que me trouxe maior interesse por continuar os estudos no racionalismo cristão. Nós, como todo no universo, somos também compostos de força e matéria. Força é o espírito e a matéria é o corpo. E o espírito não está dentro do corpo, o espírito anima o corpo. E ele é que dá inteligência, é ele que fala, é ele que pensa, através do corpo. Que depois de 100, 90 anos, esse corpo físico não deixa de existir e sobra a força, que é uma partícula desta inteligência universal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros,
a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. A reencarnação é a possibilidade do espírito voltar a viver, a ter um corpo físico. Pelo entendimento do racionalismo cristão, existe a lei das reencarnações, que é a possibilidade de um retorno para que ele possa continuar aonde ele parou, possa continuar no seu processo evolutivo. A gente tem contato com aquilo que a gente precisa aprimorar, quais são as nossas falhas, os nossos desvios, né? E ao encarnar no planeta Terra, a gente começa a ter contato com essas falhas e o que precisa ser feito para corrigir essas falhas. E o que o racionalismo cristão ele nos ajuda é exatamente nesse processo. Ele ajuda a gente a entender aonde nós precisamos evoluir, aonde precisamos melhorar como ser humano e através desse processo que a gente consegue evoluir mais rápido. Podemos levar 200 encarnações para terminar o nosso processo aqui de evolução ou podemos levar menos encarnações. Então, como é que a gente pode fazer com que a gente tente aproveitar ao máximo a nossa encarnação em vida física? E é exatamente isso que o racionalismo pode ajudar a resolver o seu problema. Não dando a solução, mas fortalecendo, esclarecendo, educando para que ele, preparado, possa enfrentar todos esses problemas. Como nós somos força e matéria, nós precisamos o tempo todo fortalecer esse espírito. Quando a gente vem aqui encarnar, a gente sofre muitas pressões, o nosso dia a dia é cheio de pressões. E isso tira a energia anímica nossa, enfraquece. Quando a gente vê as pessoas assim desistindo da vida, quando a gente vê as pessoas nervosas, irritadas, depressivas, todos esses distúrbios que a ciência vai dando nome, é toque, é distúrbios do humor, tudo isso para nós tem um fundo muito forte espiritual. É o espírito enfraquecido, doente e que precisa ser fortalecido. Então, para ele se fortalecer, a gente precisa primeiro mostrar como é que é a nossa prática. Então, uma das nossas práticas é da educação do pensamento. Quer dizer, para as pessoas poderem compreender que elas são o que pensam. Quando o espírito está pensando, ele está vibrando. E dependendo da qualidade do seu pensamento, é a qualidade dessa vibração. As nossas reuniões são reuniões de limpeza psíquica. Por quê? Porque elas são reuniões de fortalecimento espiritual. Ajudamos? Sim, todos nós aqui somos ajudados no sentido do fortalecimento espiritual, mas é necessário aprendermos a andar com as nossas próprias pernas, como se diz, e é exatamente isso que o racionalismo cristão nos ensina, nos impulsiona mesmo, para que nós possamos trabalhar pelo nosso engrandecimento espiritual. Nessas reuniões públicas, normalmente eu chegava um pouco, vamos dizer assim, cansada, com uma ansiedade, devido ao dia a dia mesmo, né? E você se sente, vamos dizer assim, esgotado, muito esgotado. Não é um esgotamento em que um sono ou dormir você se recupere. E quando eu ia nessas reuniões públicas, esse esgotamento, ele sumia, basicamente. No final da reunião, eu tinha de volta a energia que eu precisava para continuar no dia seguinte. Então, é isso que mais me motivou a me aprofundar nos estudos da doutrina, porque eu sentia em mim mesmo o benefício que estava descrito, né, nos livros e nas obras e durante as explanações nas reuniões públicas. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Nós falamos que quando estamos aqui encarnados, nós somos compostos de 3 corpos. O corpo físico, o espírito, que apesar de não ser material, chamamos de corpo para as pessoas entenderem, e a ligação do espírito com o corpo, porque o espírito fica afastado do corpo, mas ligado por um corpo que a gente chama de corpo fluídico. Esse corpo fluídico é que fica pesado.
com os nossos pensamentos, fica pesado, que é a nossa aura. Essa aura, ela brilha, essa aura se expande quando o espírito está bom. E essa aura mingua e deprime quando o espírito está fraco. Então, quando nós vamos fazer a limpeza psíquica, nós vamos limpar essa aura. Que é como a gente fala, como a gente toma banho e limpa o corpo físico, a gente tem que tomar um banho espiritual e limpar o nosso corpo fluídico. E aí as pessoas ficam com os pensamentos mais firmes, ela fica mais animada e com isso ela enfrenta melhor os seus problemas. Ela vai começar, a partir da prática da limpeza psíquica, a verificar que não há razão para temer absolutamente nada, que nós podemos ser, sim, uma fortaleza em função do quê? Dos nossos pensamentos. É através do pensamento que nós conquistamos, que nós construímos, que nós realizamos, que nós nos dominamos. Antes do início de uma reunião pública, nós, militantes, nos reunimos, fazemos uma série de irradiações para os espíritos de luz e com a chegada dos espíritos de luz é que acontece os trabalhos. O astral superior, chamado também de espíritos de luz, de alta expressão espiritual, que alcançaram essa condição pela sua luta, pelo seu esforço, em várias evoluções, em várias encarnações. E aí é aberto as portas para o público, né? Então o público ele fica posicionado nas cadeiras, a gente chama de assistentes, eles vêm aqui para entender e ouvir o que está se passando. E ali a gente tem a meia corrente, que é formada em parte por militantes que trabalham aqui. De novo, essas pessoas ficam irradiando para que a corrente seja formada, né? A energia do local seja fortalecedora. Na mesa, a gente tem o fecho, que faz as irradiações. Na outra ponta, o presidente, que está ali para discorrer sobre os temas que vão ser colocados pelos médiuns. Ele sempre pediu ajuda a santos, a entidades, e aqui ele aprendeu ser força, que é força e matéria, mas ele fica muito indeciso. Essa indecisão é um processo de a gente ir se desvencilhando das crenças. Nós temos que buscar a força que nós precisamos para fazer os julgamentos corretos das nossas vidas, para saber o que está acontecendo à nossa volta, para enxergar com mais nitidez o que está à nossa frente, que às vezes estamos com os pensamentos tão turvos, com um raciocínio tão bando, tão frouxo, que a gente não consegue nitidamente enxergar com clareza tudo o que está acontecendo à nossa volta. Quem é realmente o nosso amigo? Médiuns todos nós somos, mas os médiuns aqui eles são médiuns de incorporação, têm uma mediunidade mais desenvolvida e são capazes de entender pensamentos que são capturados pelos espíritos de luz e colocados para os médiuns, né? Ou pensamentos de espíritos desencarnados ou pensamentos do próprio público que aqui está presente. O marido não quer a mãe dentro de casa, quer pôr no asilo, e ela diz que não vai pôr, a mãe vai ficar dentro de casa com ela, que ela vai cuidar dos pais dela. Tudo que você pensa fica no seu corpo fluídico. Então, os seus sentimentos estão reproduzidos no seu corpo fluídico. E isso, para o astral superior, é muito fácil de perceber, de entender. E aí, intuitivamente, isso vai para o médium e o médium capta diversos pensamentos. Ele capta um. Aí o doutrinador pega aquele que nós chamamos de reflexo e trata aquele reflexo explicando como é que a pessoa com aquele problema pode usar dos princípios do racionalismo cristão para ir orientando melhor, dando orientações para elas poderem enfrentar aquelas dificuldades que estão sentindo. Cada reunião tem características diferentes, porque as pessoas que nos procuram têm problemas diferentes naqueles dias. Ao nosso presidente astral, grande foco vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem.
estamos fazendo neste mundo, de onde nós viemos e para onde vamos quando deixarmos os nossos corpos físicos. Sim, porque nós somos imortais como espíritos. Nós aqui vimos para fazer a nossa evolução espiritual. Nos princípios do racionalismo cristão, as pessoas deveriam praticar a limpeza psíquica, que são irradiações voltadas aos espíritos do astral superior, em que você se conecta com esses espíritos. E, a partir dessa conexão, você cria uma limpeza psíquica, tanto na pessoa que está exercendo, quanto no ambiente em que você está praticando essa limpeza. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a uma reunião pública do racionalismo cristão. Aqueles que estão começando, explicamos sempre a importância dos 7 minutos iniciais, onde fazemos a limpeza psíquica, fortalecendo a todos que nos visitam, como também nos lares, onde há um ponto de apoio. O astral superior vai, fortalece os espíritos, limpa o ambiente e prepara, no caso nós, a todos para que possamos aproveitar melhor a reunião. Aqui a gente aprende a realizar as irradiações, no nosso próprio lar. Então a gente começa o dia com uma limpeza psíquica, E a partir dali a gente vai para os embates da vida, trabalho normal como todo mundo. À noite, antes de dormir, a gente faz novamente uma nova irradiação, uma nova limpeza, E uma reflexão sobre tudo o que aconteceu naquele dia. E através dos livros do racionalismo, a gente consegue pensar e refletir sobre aquilo que aconteceu e como posso fazer de forma melhor quando aquilo aconteceu novamente. Então é como se a gente tivesse o tempo todo se preparando para o próximo dia, para tentar fazer da melhor forma, ser melhor do que nós fomos ontem. O militante precisa vir e aprender, e assim todo mundo que vai se aproximando da doutrina demora muito tempo para educar o seu pensamento. A gente tem a ideia de que o pensamento é algo espontâneo, tem muitos que têm a ideia que ele é gerado quimicamente no cérebro. Eu já falei, o pensamento é do espírito, é a vibração do espírito, que às vezes o próprio espírito é indisciplinado e tem os seus pensamentos soltos, frouxos. Quer dizer, então são as pessoas que não conseguem articular claramente o que pensa, tem um pensamento confuso, tem um pensamento que muda o tempo todo. Esses são problemas do espírito. À medida que as pessoas vão se fortalecendo, elas vão se espiritualizando e aí elas vão aprendendo a educar e controlar o seu pensamento. Aí ela se torna um racionalista cristão. E pode ser racionalista cristão por ser e fazer parte da doutrina, por assistir, por ser militante ou por nunca ter nem ouvido falar. Está cheio de racionalistas cristãos espalhados pelo mundo que controlam o seu pensamento sem saber que fazem isso, que não se deixam abater, não se deixam deprimir, que se sentem um mini-deus, sem a arrogância de ser um mini-deus, porque ele é uma partícula da inteligência universal. O mundo exige muito de nós, o mundo demanda muito, é muito revés, é muito problema pela frente, e para a gente encarar tudo isso e ser feliz, só com força espiritual. Quando a gente está bem forte, quando a gente educa o pensamento, quando a gente sabe viver a nossa vida pautada por isso, nós vamos aprendendo a nos manter o tempo todo religado e religado às correntes mais elevadas de pensamento. Antes de eu decidir frequentar os 6 anos no racionalismo, eu li sobre diversas religiões e filosofias. E o racionalismo, ele me trouxe basicamente a verdade que eu procurava. A partir de aplicar esses princípios, que é no pensamento, nos sentimentos, se melhorando, eu percebi que a minha vida foi melhorando também. Cheguei à conclusão de ser racionalista pela prática. Para que se faça em nosso espírito. Aqui a gente consegue se entender, se conhecer de uma maneira, uma linguagem muito simples, muito aberta. Qualquer um é capaz de evoluir, qualquer um é capaz de processar. A grande questão é como nos entendermos como parcela dessa inteligência, e trabalhar a nossa evolução. Então, essa parte da racionalidade
é que mais me motiva, porque existe uma coerência lógica entre todos esses fatos, né? E a gente consegue comprovar aqui. Todos aqui estamos com um único propósito. Nós temos as nossas diferenças, fruto da educação diferente, fruto da bagagem espiritual diferente, fruto de um estilo de vida diferente que a gente é exposto. Mas, na essência, estamos aqui pelo mesmo objetivo, promover a nossa evolução. Aliás, deveríamos nos enxergar como alunos e professores, ou não olhar de uma forma competitiva, olhar, sim, de uma forma onde a gente vê o que você faz melhor que eu em determinadas situações e no que eu posso aprender. E a mesma coisa você olhar assim. Quer dizer, se a gente olhasse como aluno e professor processando a evolução, o mundo seria diferente. O mundo seria muito mais cristão do que, na verdade, ele é hoje. E tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. O racionalismo cristão representa a possibilidade de evoluir mais rapidamente, porque nós conhecemos melhor o mecanismo que facilita a nossa evolução. Mas, ao mesmo tempo, além de nos dar muito conhecimento, nos dá muita responsabilidade. A gente tem que estar sempre incentivando, motivando os militantes. E realmente é uma missão que requer muito, muito de nós. Irás também compreender esse benefício melhor quando chegares ao teu plano espiritual. Uma coisa que o racionalismo fala muito, o bem sempre vai vencer, o mal jamais vence, entendeu? Porque no processo de evolução, o mal são as nossas características instintivas, que nós estamos cada vez mais dominando. Entendeu? Então, o papel do doutrinador é passar para as pessoas que vêm desestimuladas lá de fora, cheias de problemas, é passar uma força espiritual para fazê-las se reerguer e enfrentar a vida de novo. Aqui a gente não diz o seguinte, a vida vai ser um mar de rosas. A vida é difícil mesmo. É você que tem que estar forte para enfrentar. O medo gera uma situação no ser que acaba atraindo para junto dele espíritos perturbadores. Ser racionalista cristã é estar evoluindo, me entendendo como força e matéria e podendo contribuir de alguma forma com a melhora do ambiente astral na Terra, basicamente. Porque em pensamento, você pode estar em qualquer lugar. Então, como racionalista cristã, eu vejo que se eu puder me melhorar, eu estou melhorando alguma parcela do mundo. O trabalho que eu realizo aqui, perto do que eu recebo das forças superiores, dos espíritos de luz, é mínimo. Mas é um trabalho que eu faço com muito orgulho e amor, principalmente para ajudar quem chega aqui arrasado, perde família, perde irmãos. Como lidar com isso? Né? Como lidar com as dores que nós vivenciamos aqui? Né? E quando a gente começa a estudar e ver, a gente percebe que somos muito mais fortes do que qualquer embate no planeta Terra. Então, poder ajudar o próximo é o que mais me motiva. Abram os olhos da alma e comecem a praticar a espiritualidade. Comecem a fazer a limpeza psíquica em seus lares. A gente tem sempre muito medo do futuro e o racionalismo ensina a gente ter tanta segurança no presente que a gente encara o futuro com muito mais naturalidade. Você pode ser feliz nesse mundo, mas você tem que compreender que o mundo também tem momentos de infelicidade. E você tem que lidar com essas coisas e saber administrar perdas, saber administrar tudo isso, e só faz isso se você tiver força espiritual. Quando eu conheci o racionalismo cristão, aí eu me senti assim, encaixado, justamente porque me dá muito conhecimento para viver bem as duas vidas, a vida material e a vida espiritual, que todos nós devemos viver as duas vidas em harmonia, sem descuidar uma da outra, e principalmente não se descuidar da vida espiritual, porque o nosso patrimônio é o espiritual. O que é material fica na terra, os bens materiais ficam na terra, até o próprio corpo, que é matéria, um dia será devolvido de volta à terra.
os seus aprendizados, eles não vão morrer quando você morrer. Eles vão permanecer com você porque você é eterno. Tudo que você está aprendendo aqui nessa vida vai ficar, é seu patrimônio. Entendeu? Então, quando você vai compreendendo isso, você vai falando assim, tem um buraco entre ciência e religião que se abriu desde 1500, 1400, com o renascentismo, que foi só se ampliando. E hoje a gente está vendo o seguinte, não, a gente precisa juntar. Por isso que tem uma quantidade enorme de pessoas, agnósticos, ateus, sem religião, porque não conseguem achar uma religião, porque é muito místico, e não conseguem ver na ciência a explicação de tudo. Esse é o propósito do racionalismo. E por isso o racionalismo cristão é a busca por unificar isso numa coisa que você pode enxergar a espiritualidade sob a ótica da racionalidade.